Olá, bem-vindos a mais um Vamos Falar de Pum. Hoje estamos em modo último mexicano. Estou eu e o Vasco para falar sobre o Grande Prémio da Turquia. E que grande corrida que foi o Grande Prémio da Turquia. Uma corrida que logo na sexta-feira mostrou que ia ser uma surpresa para todos durante o fim de semana em si, e veio a confirmar-se, que depois no sábado na qualificação nos proporcionou uma surpresa e que na corrida nos regalou com vários cenários, várias mudanças de performance, com as equipas a rodarem entre si, que eram os mais rápidos em pista, e com um final alucinante, diria, em que Lewis Hamilton sai como um grande vencedor da corrida e consagra-se assim pela 7ª vez campeão do mundo de Fórmula 1. Vasco, Grande Prémio da Turquia, os turcos têm as delícias turcas com que costumam brindar os seus visitantes e decidiram transformar as delícias turcas num grande prémio completamente diferente de tudo o que estávamos habituados até agora. É verdade, e se calhar temos que começar a olhar para isto com atenção e perceber quais são os ingredientes que têm tornado este ano com tantos grandes prémios diferentes e inesperados, não é? Acho que era no final da temporada, temos que fazer essa análise. Aquela questão a polémica que deu o novo asfalto do circuito de Istambul, dá que pensar porque foi muito criticada a questão de terem posto um novo asfalto. Parece-me que era inevitável, parece que se calhar a qualidade do asfalto não era... A pista estava parada há 9 anos praticamente, quer dizer. Exatamente, e até depois apareceram umas imagens no Twitter no sábado ou na sexta à noite de carros de estrada normais a andar às voltas no circuito, que eu não sei se era verdade ou não, mas achei piada. Não, acho que andaram mesmo para tentar pôr borracha no circuito, só que depois mas chuva... quer dizer, mas mesmo que não tivesse chovido, não é essa quantidade de carros que vai fazer alguma coisa, não é? Mas eu acho que para já o circuito é realmente muito engraçado. Acho que não conseguimos comprovar isso este ano pelas fracas condições de aderência, mas há muito tempo, e se calhar nós este ano andamos a dizer isto, não tínhamos outra vez um grande prémio tão inesperado. E aquilo que tínhamos falado na semana passada era, eu tinha dito que provavelmente ia ganhar o Mercedes. É verdade, ganhou o Mercedes, mas ao contrário do que aconteceu das outras vezes, nós tivemos até, não é a última, mas pelo menos até mais de metade da corrida sem saber o que é que ia acontecer, literalmente. Eu gostei muito da corrida, gostei muito da qualificação e eu acho que esta questão de visitar novos circuitos, que eu acho que teve muito impacto, deve ser ponderada. Não sei a que nível. Os pilotos falam disso e pedem. Porque o facto das equipas terem tido a oportunidade este ano de rodar em tantos circuitos novos traz realmente um fator interessante. E se calhar mais do que fazer grandes prémios, eu depois da corrida pus-me a pensar o que é que teria custado mais este ano, se foi o visitar novos circuitos, se foi, por exemplo, os fins de semana reduzidos. E claramente deu mais emoção, não foi o fim de semana reduzido, foi claramente o visitarmos novos circuitos. Por isso foi muito giro. Tirando este aspecto, foi uma corrida que até o Lance Stroll fez uma pole position, não é? Tu dizias que foi a pole position mais cara da história da Fórmula 1, a brincar. Eu brincava bem a sério. Parece que isto deu muita polémica, mas é verdade. A verdade é que o Lance Stroll tem por trás dele uma estrutura financeira que lhe permite comprar equipas e preparar-se como nenhum piloto alguma vez esteve preparado para estar na Fórmula 1, nos tempos modernos que lá está. Isso acaba por ser uma realidade que produz resultados. Que o Lance Stroll tem talento, eu também acho que tem. Claro que tem. Acho que tem. Não, isso é inevitável que tenha, porque não conseguir os resultados consegue, não é? E não nos podemos esquecer que já fez vários pódios, que em circuitos tradicionalmente complicados consegue, por exemplo, tipo Baku, consegue fazer exibições brilhantes, e portanto ele tem ali talento. Se tem talento para ser um dos grandes da Fórmula 1, é outra conversa, mas que tem talento para ali estar, tem. Mas se calhar falta-lhe o talento e a experiência para, por exemplo, quando depois de calçar o segundo set de pneus intermédios, ter conseguido fazê-los funcionar.
por Pois, exemplo. mas a Racing Point já se apressou a vir explicar que foi ali uma aleta da asa que partiu e que se encaixou num sítio que não se via e que isso fez diminuir o downforce. Eu acho giro que a Racing Point sente sempre a necessidade de explicar os resultados bons e maus de Stroll. Não é? Porque Um esquema. no sábado vieram a correr dizer que foi Stroll que escolheu os pneus para a última volta no Q3 e que foi ele que decidiu, não é? Portanto, teve o mérito da decisão de, quando eu tinha dito antes da sessão começar, que o ideal era fazerem isso com os intermediários, porque a pista estava a secar e ele já não tinha pneus de chuva novos. Mas foi o Stroll que se lembrou e que pediu isso à equipe. No domingo, correu mal. E já foi uma asa que partiu e que não se via e que não se sabia, mas só depois de ver no carro é que se descobriu e tal. E a Red Bull também já foi na onda e também já disse que o Max Verstappen é igual, mas o Max Verstappen tem uma desculpa, que teve várias saídas de pista e inclusive foi Sim, campeão. Pode ter dado cabo e aí pode ter de facto ter partido. Agora, Lance Stroll, que se tenha visto. Mas sabes que essa escola de justificação pós-evento é uma escola que começa na Mercedes, não é? Sim, não nos vamos esquecer que mas quando o Bottas pede... Não, mas eu chamo isso o complexo de Dom Quixote da Mercedes, não é? Que tem que vir sempre... Não, é que a Mercedes começou isto, não foi com Bottas, começou isto com Hamilton, que há uns anos atrás, que era vir dizer a seguir às corridas, mais 2 voltas e o carro não chegava ao fim. Explodia, aguentava-me todo. Como se o Hamilton tivesse feito uma coisa sobre-humana, com o melhor carro do pelotão a ganhar a corrida. Mas eles sentiam a necessidade de vir cá depois de dizer isso, portanto, tinham que criar os seus moinhos, não lhes bastava ser os melhores, tinham que encontrar um inimigo invisível contra o qual se medissem, e esse inimigo invisível era então a fiabilidade do carro, que não durava mais um par de voltas se não fossem as mãos brilhantes de Hamilton. Isto, pronto, funciona como fator motivacional e não é só na Fórmula 1. Claro que sim. Em vários meios, sobretudo na política. Vai uma coisa, isto é sempre... as equipas hoje em dia são máquinas de comunicação muito, muito bem oleadas, não é? E a estrela destas companhias é sempre o piloto. Vamos ser realistas e é como deve ser. Aliás, o próprio Hamilton... a própria postura dele de sempre agradecer a equipa e tudo, ter uma postura que nesse aspecto é bastante isso é quando correto. não se lembra de questionar as escolhas da equipa e se estão a favorecer o colega da equipa da garagem ao lado. Sim, mais frequente no tempo do Rosberg do que agora. Mas eu mais do que isso, eu diria, não nos podemos nunca esquecer, ou seja, apesar destes atos de brilhantismos, eles estão-se a esquecer que nós temos acesso às comunicações rádio. E todos nós, se calhar do Lance Stroll, menos porque não ouvimos tanto, ou não tem tanta visibilidade, podemos ouvi-las, mas do Hamilton nós vimos, toda a gente diz que o Hamilton é um extraordinário gestor de pneus, mas está sempre a queixar dos pneus, não é? Não, há uma coisa que tem que ser justo. O Stroll, durante a corrida, depois de mudar de pneus a segunda vez, salvo erro, perguntou às boxes porque é que não conseguia repetir os tempos que estava a fazer antes de parar. É verdade. A única hipótese que há é ter partido a aleta da asa no momento em que vai às boxes. Pode ter sido, ou então pode ter acontecido outra coisa, que foi o aquecimento dos pneus e a temperatura a que os pneus funcionam e aqueles picos que os pneus têm são complicados de muitas vezes gerir. Eu acredito que também possa ter sido uma coisa desse género. Até agora... A verdade é que a Racing Point era muito mais rápida que as outras equipas na primeira metade da corrida, tanto o Stroll como o Pérez, e depois, quando as condições mudaram e que a pista começou a secar, apesar de continuar úmida, reparámos todos que tanto Red Bull primeiro, como Mercedes, Ferrari e McLaren depois, ficaram muito mais rápidas de repente. E os Racing Point começaram a andar para trás. Pérez geriu bem a situação. Mas eu acho que isso também pode ter a ver com o acerto que os carros têm. Eu acho que isso tem um impacto grande também. Não, claro, mas eu estou a dizer, o que foi mudando ao longo da corrida foram as condições da corrida, não é? Sim. E aí viu-se que, para mim é a coisa mais fascinante deste grande prémio, é como a quantidade de carros e pilotos cujo ritmo de corrida foi mudando consoante as condições. Sim, e os que conseguiram os melhores resultados foram os que tiveram a capacidade de se ir mais rapidamente adaptando a tudo isto, que é uma coisa engraçada. E com um bocadinho de sorte também, não é? E não é de estranhar
os pilotos que muitas vezes ficam para trás foi os que acabaram por ter ali não sei se um misto de azar ou incapacidade para se adaptarem a esta situação. Por exemplo, o Verstappen, acho que o Verstappen tem aquele feitio, aquela forma de estar que vai sempre ao ataque e que dá sempre tudo. Eu acho que nesse aspecto lhe correu mal neste grande prémio. Correu-lhe mal porque ele se esqueceu que, quando tentou ultrapassar Sérgio Pérez, se esqueceu que a pista estava molhada e que havia spray. E ele ficou sem ver nada de repente e deve ter sido por isso, digo eu, que quando sai de pista faz aquele peão. Mas olha, não sei se tu viste a câmara dentro do carro, a on-board, ele vai ao lado do Pérez, a chegar àquela, na reta grande, tem aquela curva a meio, eles vão a fundo. Sim. Pérez ele está ao lado do Pérez. Pérez vira-se para fazer a curva, mete-se à frente dele. E quando se mete à frente dele, o Verstappen deixa de ver o que quer que seja. Sim, claro que sim. Leva claro que sim. um chuveiro de água. Não, mas completamente noção onde é que está. Mas não é só isso, aquele peão que ele faz no meio daquela reta a seguir à curva 9. Também é um exemplo de que ele vai completamente para fora de pista a tentar ultrapassar, já não lembro que carro é que era, confesso. Mas estás a falar faz um peão. Não, mas eu acho que o mais engraçado é aquele que ele faz quando o Raikkonen também faz. Sim. Essa mas parecia já numa fase mais tardia da corrida. Sim, já devia estar com os pneus muito gastos. Eu acho que ele, depois do acidente com Pérez, desistiu. E estava só a levar o carro até ao fim. E não só os desistiu de procurar um resultado como deve ser. Sim, percebeu que não dava. Não, aí pareceu natação sincronizada. Mas olha, ainda em relação ao Grande Prémio, houve uma coisa que gostei, é que o Lewis Hamilton teve muito mais impacto ter ganho o campeonato nesta corrida, tendo ganho e tendo feito a corrida que fez, porque fez uma corrida bastante boa, e do que ter ganho e ficado em quinto ou sexto, porque já nem vamos falar na corrida do Bottas, que foi uma desgraça. Não é? Eu acho que o que é brilhante na vitória do Hamilton neste Grande Prémio é que pela primeira vez este ano ganha o Hamilton, não é o Mercedes, é o Hamilton. Sim, foram as mãozinhas dele, o talento dele, é verdade. É a mestria dele, é a experiência dele, é as mãozinhas, é a cabeça a funcionar. Por exemplo, aquela chamada às boxes a uma volta do fim, uma questão de segurança. Que não vou. E ele é que se lembra de dizer que não vou porque ao entrar nas boxes que está molhado, com estes pneus neste estado, corre o risco de derrapar e bater no muro. E isto, não sei se tu te lembras, mas ele em 2007... Lembro perfeitamente na China. Cometeu esse erro. Sim. E, portanto, é interessante ver 13 anos depois que ele aprendeu com isso e já não se mete noutra. Não, é verdade, e nós até estávamos a falar disso antes de começar a gravar, que nós os dois especialmente somos muito críticos do Hamilton, sobretudo do Hamilton fora de pista. Há algumas coisas dentro de pista, mas sobretudo do Hamilton fora de pista. Mas temos que concordar que o Hamilton, em primeiro lugar, é um grande piloto. Já não vamos voltar àquela discussão se é o melhor piloto de todos os tempos e se, porque os podcasts ingleses esta semana têm tido uma semana sim, completamente sobre esse assunto múltiplos, em sério. Exatamente. Já só para recapitular, o que define qual é o piloto que mais campeonatos tem, é o piloto que mais campeonatos tem, não é o fulano A ou o fulano B. São os dados, são as estatísticas. A partir daí, são os nossos gostos pessoais, são as nossas preferências até da pessoa em si. Agora, o Hamilton venceu este campeonato e estava uma das perguntas nesses deleites masturbatórios ingleses que eu vi esta semana, perguntavam se esta tinha sido a temporada mais brilhante do Lewis Hamilton. Eu, por acaso, acho que não. Eu acho que não. Consigo-me lembrar mais facilmente que em 2017 ele teve uma luta muito intensa com o Vettel e foi uma temporada boa. Em 18, muito menos. Em 19, então, nem se fala nisso. Foi uma pasmaceira. E este ano, de alguma forma, foi outra vez uma pasmaceira, não é? Portanto, acho que esta não é a vitória mais brilhante em termos de temporadas do Lewis Hamilton. O que esta oferece é a consistência dele.
Depois da primeira corrida em que tudo lhe sai mal, ele volta na Áustria para o Grande Prémio da Styria, ou da Styria, como é que ele se chamava, e ganha, e a partir daí engata, não é? Perdeu para a segunda ou a primeira de Silverstone para Verstappen e a de Monza por um erro da equipa e dele, na entrada das boxes em período de safety car. Mas e depois na Rússia também. Sim, mas quer dizer, aí na Rússia já nem me lembro o que aconteceu na Rússia. Foi a questão do sítio onde ele fazia as practice starts. Das finalizações antes do. Sim, mas acho que não foi por aí que ele perdeu. Acho que. Agora, a consistência dele ao longo da época, em vários grandes prémios, em várias condições, e a tirar partido da supremacia do carro que tem. E sobretudo da experiência que ele próprio já tem, não é? Claro. Alguém dizia no Twitter que uma das coisas que era interessante de admirar em Hamilton neste momento é que passa a ser, mais do que piloto, também engenheiro. Que é uma das coisas que eu, por exemplo, aprecio no Alonso, não é? Que é o tipo que está no carro a conduzir o mais rápido possível e está a gerir na cabeça dele a corrida melhor que o engenheiro que está a olhar para o ecrã, não é? Não, e nós vimos também o próprio Raikkonen fazer isso, vimos também o Vettel este ano, já não me lembro em que corrida que foi. Mas o Hamilton não tinha isto. O Hamilton não tinha isto. Ganhou. Sim, mas ganhou. A gestão dos pneus, por exemplo, que é outra coisa que não era comum em Hamilton. O Hamilton, aliás, tinha uma característica no início da carreira, que era um piloto que escangalhava os pneus todos muito rapidamente. Isso é uma coisa que se aprende, não é? E que se vai ganhando ao longo dos anos. Aliás, o Vettel este ano também tem muito essa capacidade. Acho que foi no Grande Prémio da Hungria em que o Vettel questionou claramente, porque estava lá está, toda a gente de fora estava a dizer, não ponhas os pneus soft, que vão se destruir no instante, coisa que o Leclerc fez e deu erro, e é o Vettel que diz, não, porque é que não pomos antes os médios? E deu o resultado. Eu gosto muito de ver isso nos pilotos, e acho que esta corrida foi mais uma vez um exemplo de que essa experiência é muito importante na Fórmula 1, como foi, não foi só isso, mas como foi a partida do Raikkonen em Portugal, como foi o Vettel e o Raikkonen no Mugello não terem tido problemas naquela carambola no restart. Por isso é muito interessante ver isso, porque a Fórmula 1 não é feita só de miúdos novos, não é? A veterania também tem. Um piloto que para mim se está a sobressair nisso e que não é longe de ser veterano, apesar de não ser dos mais recentes no paddock, porque este paddock é muito novo, de facto, é Carlos Sainz. E tu vês Sainz corrida após corrida a fazer coisas extraordinárias para alguém que está há 4, 5 anos na Fórmula 1 e que ainda não passou por uma equipa de topo a sério, vai passar para o ano. O Sainz tem uma coisa este ano que... Isso é respeito à McLaren, que é uma das equipas que eu mais gosto, mas a McLaren não é assumidamente uma equipa de topo neste momento. Não é, mas está... Poderá vir a ser no futuro próximo. Não, e está nas equipas que lidera o segundo pelotão. Mas sim, mas não, eu estou a falar em termos de mentalidade e de funcionamento. Sim, agora com o André Sada está a caminhar nesse sentido, mas a McLaren ainda é uma equipa bastante relaxada no paddock, não é? Em termos de pressão para os pilotos e de exigência em termos de resultados finais, que os querem, mas que... Era agora. Mas a Sainz está a caminhar a equipa nessa direção, de voltar a ser uma equipa ultra competitiva e ultra exigente. Mas ainda não é. E Sainz apanha a McLaren num período de transição em que não tem essa pressão acrescida nos ombros. Vai ter para o ano na Ferrari. Eu estou curioso para ver como é que ele se vai comportar. Porque eu acho que Sainz é um piloto mais maduro que Leclerc. Apesar de Leclerc ser um talento mais puro do que Sainz. Acho que a Ferrari vai ter nas mãos uma espécie de mini Messi e mini Ronaldo da Fórmula 1. Depende de quem é quem, não é? Se calhar o Messi é o Leclerc e o Ronaldo é o Sainz. Claro. Por trabalho, de cabeça para baixo, trabalhar duro. Sim. Você sabes que o Sainz é, neste momento, se calhar o piloto que eu mais gosto na Fórmula 1. Eu também. Entre ele e o Ricardo... Sim, gosto, é uma dupla que eu gosto muito. Também, é por isso que eu gosto que o Alonso volte, porque assim para o ano é claro. Não tem grandes
Mas o Sainz já pelo segundo ano começa mal e acaba o ano muito melhor que o Norris. Sim, mas o Norris é muito miúdo, não é? Sim, claro, mas é o normal, está bem, mas é aqui que se demonstra uma coisa. Não é só o Norris que é miúdo, é o Sainz que consegue ser um executor de corridas muito mais pragmático e com muito melhores resultados que sim, o Norris. Sim, não, mas isso, eles são bastante diferentes. Eles são bastante diferentes. Eu acho que e falando um bocadinho da Ferrari, eu acho que o Leclerc vai ter muito mais trabalho. Eu não tenho dúvidas que o Leclerc vai bater o Sainz, mas vai lhe dar muito mais trabalho. Eu tenho porque, quer dizer, vamos ver, depende, vamos ver o que é a evolução. O Leclerc este ano evoluiu muito e esta corrida voltou a demonstrar, apesar daquele erro na última curva. Mas eu acho que aquele erro na última curva é de cometer. É arriscar, sim. Olha, claro que sim. E num paddock que fala todo do Senna como um deus, aquele foi um movimento à Senna. Arriscou. Foi. Era a oportunidade, não havia outra. Não, e é a prova que o Leclerc pode ser tão agressivo como o Verstappen. Que é uma coisa Mas no ano passado isso foi muito questionado, sobretudo depois da corrida da Áustria, em que o Leclerc e bem, eu acho que bem, porque o Leclerc acho que não foi duro o suficiente com o Verstappen. Demonstrou dos corridas a seguir jogou por umas regras que ele entendia serem as regras em vigor, e a partir do momento em que percebeu que não eram, porque passou essa situação com o Verstappen, logo na corrida a seguir ou 2 corridas depois em Silverstone, deu-lhe e sobretudo o Leclerc teve uma demonstração. Uma coisa é demonstrar ao Verstappen que consegue fazer o mesmo jogo. Outra coisa foi fazer o que ele fez em Monza ou Hamilton, que também é de coragem e demonstra que ele é um piloto duro. Claro, mas eu e aguentar os 2 Mercedes atrás daquela quantidade de voltas, não alcança qualquer um. Agora, eu acho que entre ele e Sainz, pelos estilos de condução diferentes que têm, e se tiverem um carro decente, portanto, não estou a dizer que tenham um melhor carro, mas se tiverem um carro decente, tu vais ver os 2 Ferrari a alternar muitas vezes em resultados finais quem fica à frente e quem fica atrás, mas os 2 juntos ia para trazer muitos pontos para Maranello. Eu disse também não tenho dúvidas. Eu ponho as coisas da seguinte forma. Eu acho que em qualificação o Leclerc vai ser tendencialmente mais rápido que o Sainz. Sim, concordo. Em termos de corrida, o Sainz ou melhor, o Leclerc vai se ver greco para bater o Sainz. Aí é que eu acho que vai ser. Eu acho que vais ver o Leclerc mais vistoso em corrida. E o Sainz mais discreto, mas eu acho que em termos de resultados eles vão estar ela para ela. Pois, mas isso é a história da carreira do Sainz. E por isso acho que não tenho dúvidas nenhumas. Agora, também te digo, eu acho que o Sainz, se vê numa situação como o Leclerc, que falaste do Leclerc com o Hamilton, o Sainz vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Não tenho dúvidas nenhumas disso. E Hamilton vai se ver para passar. Se não passar. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Eu acho que o Sainz também nisso é um bocadinho Alonso, não é? Tem um bocadinho essa escola do Alonso defensiva de sabe onde pôr o carro, sabe que não pode errar, sabe ocupar a pista, não é? Porque a arte de defender é saber ocupar a pista no sítio certo, no momento certo. E ele tem isso, tem esse dom. Sim, a arte de conduzir defensivamente, quando digo defensivamente, é defender uma posição, é difícil de dominar, não é? E ele já é uma das coisas que faz muito bem. É isso e os arranques. E dos arranques, eu também gostei muito da corrida do Vettel, que acho que foi uma coisa... Sim, o Vettel reencontrou-se. Acho que sim, eu também acho que sim. Disse ele, naquele seu sentido de humor, que eu aprecio muito, que se calhar o Binotto devia ficar mais vezes em Itália, que eu achei muito bom. Eu não sei se já vi isso aqui no podcast, mas o Vettel tem um sentido de humor extraordinário e há muitos vídeos no YouTube que aconselho a ver, porque ele de facto é super inteligente na forma como faz humor e tem muita piada. Aliás, e não tem nada a ver com aquilo que se vê depois no circuito de Fórmula 1, aquela atitude mais defensiva, mais tímida, mais introvertida. Eu vou-te dizer, a primeira vez, eu nunca gostei muito de Sebastian Vettel. Eu não gosto como piloto. Sempre me irritou um bocadinho por essa situação. E
E quando a primeira vez que eu tive contacto com o Vettel como pessoa, como homem, foi uma entrevista que ele deu ao David Letterman, depois no Grande Prémio do Canadá, que é uma entrevista muito curta, é em 2012, e é engraçadíssima. Ele é um piloto muito engraçado. Acho que o Vettel se reencontrou realmente, fez uma corrida extraordinária, aquele pódio caiu-lhe um bocado do céu, mas foi merecido. E depois tem uma coisa que é, foi impossível não ver os parabéns que ele foi dar logo ao Hamilton assim que saiu do carro. Foi um gesto bonito e gostei muito de ver. Porque acho que é uma das coisas que acho que a Fórmula hoje em dia tenta, pela máquina que é difícil muitas vezes ver estes gestos e gostei muito. Foi muito bonito. Não, eu acho que um dos problemas da Fórmula atual é que o outro campeão do mundo, que lá está, é Raikkonen, que não é dado a estas coisas. Sim. Poderá fazê-lo em privado, mas em público não é dado a gestos exuberantes e portanto o único que sobra é Vettel. Porque eu acho que se Alonso, Button que lá estivessem, por exemplo, também iriam logo dar os parabéns a Hamilton. E eu acho que havia essa nobreza, essa classe nobre da Fórmula 1 que de repente foi saindo, não é? Por uma razão ou por outra, e que deixou a Fórmula 1 órfã de referência, e a única referência acabou por ficar Hamilton, até por causa do caráter de Vettel durante os grandes prémios de Fórmula 1, aliás, de se retrair mais. O inverso depois também aconteceu. No sábado, quando o Stroll faz a pole position, também recebeu logo muito rapidamente os parabéns do Hamilton, por exemplo. Foi uma coisa que também lhe caiu bem. Mas só para continuar no Vettel, o Vettel este fim de semana, numa das suas declarações, fartou-se elogiar Leclerc, por exemplo, e disse que lhe desejava tudo bom porque ele é um bom miúdo. Palavras dele. Sim, não tinha problema nenhum com ele, apesar de toda a história da Ferrari e da situação, e que só lhe desejava o melhor porque é um bom miúdo, foi mesmo assim que ele disse, e portanto ele gosta genuinamente dele. E portanto é daquelas coisas que ele não tem necessidade de dizer, mas que diz, não é? E eu dou valor a isso, eu aprecio isso. Uma coisa é tu fazeres isso como exercício de relações públicas, porque é a tua equipa. Ele não precisa disso, ele vai estar de saída. Mas faz questão de o fazer. Uma das coisas que eu aprecio muito no Vettel é exatamente essa capacidade de falar pouco e agir mais. Ou seja, no fundo ele tem estes gestos, que neste caso foi falar, mas são que demonstram que ele é muito mais boa pessoa do que se calhar é um piloto extraordinário. E eu gosto disso dele. E te espero sinceramente que ele para o ano tenha um carro em condições para lutar por pódios e essas coisas, e não há razão para ter, não é? Se fosse a coisa... Vai ter o Mercedes-B, vai ter o Mercedes este ano que está a ser dominante, não é? Portanto, vai ter uma fotocópia outra vez, portanto pode ser que a coisa... Isso, seguramente que a Aston Martin já estará melhor do que é este ano, não é? Porque a equipa vai evoluindo, vai contratando mais e melhor gente, e portanto tem tudo para ser um sucesso para o ano, até porque as regras de copiança da FIA não vão impedir a Aston Martin de ter uma série de peças deste ano. Portanto, mas isso são outros 500, o Vettel não tem culpa disso. Mas seguramente vai estar ali na luta pelos pódios e se calhar até para uma vitória aqui e ali. Sim, sem dúvida. Também gostei muito da corrida do Pérez, porque sim, calminho, muito sossegado, mas conseguiu. Eu por um lado fiquei contente que o Pérez não tivesse perdido o pódio quando o Leclerc fez aquela tentativa kamikaze. Não, eu achei a dada altura, ali mais ou menos, antes da segunda paragem do Stroll, eu achei que o Pérez ia ganhar aquilo. Porque o Pérez, desde a primeira volta, que estava a gerir a corrida. Sim, poupar pneu. Deixou o Stroll ir embora o suficiente para não lhe afetar a visibilidade e manteve-se ali a 5 segundos do Stroll o máximo tempo que conseguiu, a aguentar depois o Vettel atrás, porque também teve essa sorte, né? Porque foi Vettel que ficou atrás e Vettel... Sim. Estava a travar a Lewis Hamilton e os Red Bull no início da corrida, ou mais os Red Bull e o Lewis Hamilton, estavam por essa ordem, e portanto o Pérez esteve ali aquele início da corrida descansado e geriu muito bem essa situação. E depois quando o Stroll começa a ter problemas de pneus,
antes da segunda paragem. Porque eu estava a olhar muito para os tempos. E neste grande prémio, por exemplo, havia alterações dramáticas de tempos de uma volta para a outra. Portanto, havia pilotos a perder segundos de uma volta para a outra. Nem sobretudo quando entramos na segunda metade da corrida, há ali uma altura em que, por exemplo, o Vettel tanto fazia 1 minuto e 39, como a seguir fazia 1 minuto e 42, 1 minuto e 43 e depois baixava outra vez para os... Aquilo bastava porem os pneus num sítio mais úmido e perdiam logo tração e a coisa complicava. Mas a Ferrari, por exemplo, é o exemplo acabado da alternância de ritmos, porque tu tiveste fase da corrida em que Vettel era mais rápido que Leclerc de longe, tiveste fase da corrida em que Leclerc era muito mais rápido que Vettel, e depois no fim estavam quase a par em termos de ritmo. E é impressionante, né? Porque não mudou assim tanta coisa durante a corrida para isto se verificar. Não, e depois porque parecia a determinada altura, isto aconteceu com vários pilotos, que eles estavam de repente a tentar, parecia que os pneus tinham ido à vida, e depois de repente baixavam 2 segundos à volta anterior. E isso era eu não sei se tu ouviste ou leste a explicação de Norris sobre os pneus, foi isso que desencadeou, desbloqueou a explicação porque é que os pneus duraram o que duraram e os pilotos conseguiram fazer o que fizeram. Portanto, a situação, a pista em si estava um misto de úmida e seca. Mas a parte seca não estava suficientemente seca para pôr os slicks e a parte úmida não estava suficientemente úmida para manter os intermédios. E o que é que aconteceu? Os pneus começaram-se a desgastar e começaram a ficar uma espécie de intermédio slick. Isso deu para ver. E eles encontraram o sweet spot, não é? O ponto de equilíbrio do pneu. Aliás, tanto que depois, no final da corrida, o Hamilton dizia: se isto chove, é uma desgraça. Claro, porque se chovesse, não. Todos não, mas a grande maioria tinha, porque havia alguns que tinham pneus mais recentes, não é? Sim, mas o caso do já não lembro quando, porque isso deu claramente para ver. Acho que foi no final da corrida. O pneu do Hamilton era slick ao meio e depois nas bordas era radial. Portanto, era claramente. E o do Pérez deve ter ficado igual, o do Kvyat deve ter ficado igual. Mas eu achei esse aspecto da corrida muito interessante. Acho que foi das coisas que nesse aspecto mais tornou interessante a corrida, porque foi esta imprevisibilidade que a pista deu. Portanto, nesse aspecto foi muito bom, porque a pista não secou, se calhar mais rapidamente, à conta disso, não é? À conta de ser um asfalto novo e à conta do tempo também não ajudar. E isso, pelo menos para mim, que surpreendentemente tive a corrida toda exatamente com o painel dos tempos abertos a ver isso, foi muito engraçado de seguir essa alternância, e inclusive nos onboards era engraçado ver que eles frequentemente aquilo deviam ter que gerir a temperatura dos pneus em alguns pontos, que procuravam para arrefecer pneus, não sei. Sim, iam buscar poças de água para... Foi muito engraçado. Para ganhar alguma umidade no pneu. Mas isso é normal em corridas em condições de chuva e alternando com períodos secos. Mas é que nós... Agora, por exemplo, a Red Bull, na primeira metade da corrida, faz uma gestão espetacular dos pneus de chuva. Não é dos intermédios, os de chuva. E faz um overcut que quase lhes põe o Verstappen em segundo lugar da corrida. Isso passou um bocado despercebido na altura, porque ele sai à frente de Vettel e até as pessoas, por exemplo, na Eleven até reagiram como se o normal seria Vettel estar à frente de Verstappen, mas nem se aperceberam que ele estava quase a ultrapassar o Pérez. Não, e até determinado momento o próprio Albon estava em condições de fazer uma corrida bastante boa. Não, eu pensava, eu na altura disse, o Albon tem aqui a oportunidade da vida dele ganhar uma corrida, porque ele estava muito mais rápido que os Racing Points, com pneus mais frescos, mas depois, pronto, Albon foi Albon. E a Red Bull caiu muito rendimento na segunda metade da corrida. Sim, caiu e eu acho que se perdeu, não sei se é também, mais uma vez, era ali uma questão de afinação, não sei se também não faltou um bocadinho de experiência aos pilotos para conseguirem fazer esta transição dos pneus de chuva para os intermédios. Eu acho que isto é o segue perfeito para que a Red Bull precisa de um segundo piloto, precisa do Pérez, basicamente. Eu sou da opinião, e sou um grande defensor do Albon,
mas a Red Bull, se quer ser Red Bull de ponta, precisa de ter um segundo piloto de grande consistência, de grande maturidade. E não pode ser mais... Porque é nestas corridas que se vê a diferença. O Verstappen teve corridas brilhantes à chuva, o Brasil em 2016, a Alemanha de 2019, mas desta vez falhou. E se tivesse tido um Sérgio Pérez ao lado, se calhar a história tinha sido completamente diferente para a Red Bull. Mas... Sim, já falámos disso aqui algumas vezes e, portanto, acho que estamos de acordo que o melhor para a Red Bull seria ir buscar um piloto de sprint para estar ao lado de Max Verstappen, sobretudo um piloto de sprint que não esteja à procura de se afirmar como alfa male do paddock, mas antes queira ter um final de carreira em que possa lutar por pódios e vitórias, coisa que não teve ao longo da sua carreira. E há dois que se encaixam neste perfil que estão disponíveis, é Sérgio Pérez e Nico Hülkenberg, neste momento. E acho que tanto um como o outro seriam bons parceiros para Verstappen, apesar de que há dúvidas se Sérgio Pérez faria jogo de equipa aqui ou ali, mas eu acho que Sérgio Pérez neste momento, se lhe disserem vais para a Red Bull, mas tens que ser o número 2 do Verstappen, a pergunta imediata é onde é que eu assino, porque nem vai discutir dinheiro. E acho que o Hülkenberg seria igual, porque de facto são pilotos que já estão na fase descendente da sua carreira e querem uma última oportunidade de poderem chegar à tal, mas no caso do Hülkenberg até é fazer um pódio, nem é a vitória, é o pódio. E Pérez deve querer ganhar uma corrida antes de acabar. Isso mas sabes que o álbum teve este fim de semana, apesar do resultado depois não ter sido extraordinário, teve bastante mais próximo do Verstappen. E não sei se isto... Não, para mim ainda não é líquido que o álbum saia da Red Bull. Não é líquido. Acho que até se consumar, acho que ele ainda tem hipótese. E depois existem outros interesses aqui por trás, não é? Podem motivar a permanência do álbum. Vamos ver. Agora, eu acho que essa é a razão pela qual o álbum ainda não está confirmado como fora da Red Bull, nesta altura. Agora, eu acho que a vontade tanto de Christian Horner como de Helmut Marko é tirar álbum da equipa. Não o vão dizer publicamente, mas eu acho que eles já perceberam que a continuar neste registro dificilmente lutam por um campeonato do mundo de construtores nos próximos anos. Sim, porque o Albon, eu não tenho os números de cor, mas tenho a ideia que se qualificou em média este ano pior do que se qualificou no ano passado, do período que teve na Red Bull, e fez corridas piores, portanto, em termos de classificação média, portanto, não me parece que e sobretudo o Helmut Marko que é tem esta política ditatorial de gerir a Red Bull desta forma. Portanto, não me parece que vai ficar. Mas nunca se sabe. Vamos ver. Mais cá para trás, a Alfa Romeo faz uma qualificação brilhante. Sim. Com os dois carros no Q3. Mas depois da corrida já foram outros 500. As coisas não correram nada bem à Alfa Romeo. Acabou por ser uma corrida um bocadinho desapontante em relação à qualificação. Fiquei com a sensação que a inspiração que o Kimi teve em Portugal não teve desta vez. Acho que o Giovinazzi, que teve aquele infeliz incidente antes da partida, não sei se não terá comprometido logo aí a partida, e acaba por ser um bocadinho... acho que tiveram desinspirados, e muitas vezes isso acontece, como a Williams mais uma vez também teve desinspiradíssima, não é? A Williams mas acho lá? Praticamente dá para fazer. O Simon Roberts não teve, não é? Mas sobre a Williams coitados, há uma coisa que pois, espero que sim também. O Latifi fez uma corrida miserável. Sim, miserável. Não foi o único, mas sim. Sim, mas eu acho que aqui ficou patente um bocadinho a falta de talento se calhar este rapaz tem. Mas eu vou dizer uma coisa, eu estava a contar que a corrida fosse um caos. Carros a sair, a despistar-se, e apesar de tudo não foi nada disso. Portanto, também não foi assim tão mal. Mas de facto houve pilotos que não conseguiram adaptar-se às condições. Sim, mas aliás, o próprio Bottas é um exemplo disso. A gente ainda não falou do Bottas, mas quer dizer, o Sim, Bottas também curiosamente teve danos no carro do contacto da primeira corrida. Pronto, tudo bem.
É E verdade. portanto, perdeu Curiosamente. vários pontos de downforce. Eu acho a história dos pontos de downforce tem que ver se me educo, porque eu não continuo sem perceber o que quero dizer. Depois, quando te educares, Eu fazes o percebo, favor. eu percebo que eles perdem downforce, eu não percebo é o que é que significa 10 pontos de downforce ou 50 pontos de downforce. Eu quando ouvi 200 pontos de downforce, ou meio ponto de downforce, já não lembro o que era, pensei, ok, é meio segundo. Não é. Mas aparentemente não existe uma relação direta entre o tempo e os pontos de downforce. Aparentemente não, acho que não existe. Ou pelo menos eu não consegui perceber. Se calhar o problema sou eu. Por isso, quando te educares em relação a isso, quando fizeres o teu processo de formação, depois fazes o favor de me explicar, porque eu não confesso que não consegui perceber. E estava a falar do Bottas. O Bottas fez uma corrida miserável. E eu acho que não deixou de ser um bocadinho humilhante para o Bottas esta corrida, eu acho. Um bocadinho? Porque, não, eu acho que foi muito humilhante para o Bottas. Porque 6 peões, dobrado pelo colega da equipa. Sim. Ele nem acabou nos pontos, ou acabou? Acho que não. Tenho ideia. Vamos já ver isso. Um piloto que achei que passou ao lado de uma grande corrida, lá está, à conta do incidente da primeira curva, foi o Esteban Ocon, que me surpreendeu pelo quanto rápido ele demonstrou ser em chuva. Bottas acabou em 14º. Lutou com o Russell. O Russell ficou aqui em 15º, não foi? O Russell acabou em 16º. Pronto. Foi o último dos que acabaram a corrida. Pronto. E o Raikkonen 15º. O Bottas foi humilhadíssimo. Aquilo, acho que Rousseau, eu senti-me tentado. O Abuelo F1, que é um senhor espanhol galego que aconselho a seguir no Twitter, porque tem muita piada e ele faz posts com muita informação e muito detalhe. Ele dizia que já era hora de alguém dar um tiro ao Bottas, em sentido figurado, e acabar com a sua miséria, porque aquilo de facto estava por demais. E eu não percebo porque é que a Mercedes não lhe pediu para retirar. Acho que foi mais que ele queria. A corrida em que ele... Sim, mas eu acho que eles quiseram evitar porque era a última hipótese de ele impedir o título do Hamilton, não é? Mas quer dizer, ele próprio não quiseram ser eles mas não quiseram ser eles a iniciar essa decisão. Eu acho que tinha bocadinho o que fizeram com o Rosberg em Abu Dhabi em 2014. Sim. E que a Rosberg levou o carro ao fim, mesmo assim acabou numa posição honrosa, apesar de todas as dificuldades. Mas aí o Rosberg tinha problemas a sério no carro, né? O carro avariou e a equipa pediu desculpa publicamente e tudo, porque na corrida da decisão do título o carro dele foi à vida. Mas Bottas, pronto, aquilo foi muito mal. Eu acho que isto, mas é que eu não sei se isto não, quer dizer, isto é a Mercedes e o Bottas é gerido pelo Toto Wolff, portanto, mas eu acho que esta temporada do Bottas, apesar de ele já ter contrato assinado, dá que pensar um bocadinho a posição que ele tem na equipa e o facto de a sua própria permanência na equipa. Eu acho que começa a ser um bocadinho escandaloso um piloto como a Bottas continuar na Mercedes. Não consigo perceber. Esta temporada não consigo perceber. Com todo o respeito ao Bottas, grande parte da razão pela qual eu não gosto da Mercedes é manterem o Bottas. Sim, é. É manterem o Bottas. Deram-lhe a oportunidade depois de Rosberg sair, muito bem, 2017. Percebemos logo que aquilo não dava para mais. E continuam-nos a roubar de uma luta a sério pelo Campeonato do Mundo de Fórmula 1 pilotos, porque mantêm lá um piloto que claramente não tem condições para lutar. Não, e depois, porque tivemos 2017, que foi a primeira temporada. Depois tivemos em 2018 o Bottas 2.0. Em 2019 tivemos o Bottas 3.0. Já vamos no 4.0 para aí. Agora. Sim, opa, eu acho que o Bottas o melhor fazia era acabar esta época e dizer não, eu sou o segundo piloto. Pois, porque agora é que sei, fiz um retiro espiritual e agora é que sei como é que vou, já sei como é que vou bater o Hamilton. Não, eu acho que eu só tenho que assumir. Olha, eu sou o segundo piloto, não dá. Sim. Eu tentei. Vou ajudar a equipa ao máximo e vou ajudar o Lewis no próximo ano a conseguir o 8º título e siga para mim. Sim. E deixava aqueles comentários. E já respeitávamos todos mais. Sim, e sobretudo deixava de fazer aqueles comentários parvos que faz no final das corridas de
se a primeira que foi... Os críticos e tal. Não, se na primeira foi fuck off, que eu percebo, a segunda eu já me senti um bocadinho insultado, porque ele disse fuck you. E quer dizer, eu acho que tem todo o direito de criticar o Bottas. E ele dizer-me fuck you, eu sinto-me um bocadinho ofendido. Mas cuidado, estás-te a pôr a jeito para virem os gajos. Mas tu alguma vez sentaste o cu num carro? Sabes lá o que é conduzir e não sei o quê? Eu não sentei um cu num carro de Fórmula 1, com muita pena minha. Mas desafio qualquer um no F1 2020 a fazê-lo. Por isso, não vamos olhar para a corrida de domingo. Não vamos. Atenção. Mas queres bater mais no Bottas ou podemos continuar a análise? Não, estava a falar na corrida de domingo à noite. Essa não aconteceu. Essa não sei, eu não estive. Pois, não queiras saber. Não houve nada. Dá-me vontade de olhar para trás e fazer a pergunta: o que é que aconteceu no sábado e domingo à noite? Portanto, adiante. Acho que só falta falarmos no tema em relação à corrida, que é o contrato do Lewis Hamilton. Será que é nesta? Eu queria ainda falar um bocadinho da AlphaTauri, que para mim foi a grande desilusão do fim de semana. Tanto Gasly como Kvyat não conseguiram fazer nada de jeito o fim de semana todo. Gasly, sobretudo, não é? Porque estávamos a habituar a um rol de boas exibições nas últimas corridas e de facto aqui no Istanbul Park desapareceu por completo. E eu não sei se foi o carro, se foram os pilotos, se foi a mistura das duas coisas, mas de facto eles não conseguiram pôr o pacote a funcionar nesta pista. A AlphaTauri é uma equipa, a Toro Rosso, como eu gosto mais de chamar Toro Rosso, que acho que ainda não me habituei a AlphaTauri, tem que passar uns anos. A AlphaTauri é uma equipa que consegue produzir carros que ou são uma valente porcaria ou então conseguem funcionar bem em algumas pistas. Quando não funcionam bem em algumas pistas, aquilo é uma desgraça. E é aí que se nota que lhes faltam os recursos, porque aquilo, toda a gente fala muito bem da Racing Point, que é uma equipa, sobretudo nos anos Force India, que fazia resultados extraordinários com os recursos que tinha. Eu acho que a Toro Rosso, nesse aspecto, é uma equipa que não fica atrás. Porque não acho que em condições normais, eu acho que eles não conseguiram pôr o carro a funcionar. Ponto. Lá está a inexperiência, o que Fiat nunca tinha andado neste circuito, nem em simuladores. Por isso, quer dizer, é estranho como é que um piloto como o Kvyat não teve a oportunidade de ir a um simulador, ainda por cima quando houve 2 semanas de intervalo. Eu acho que aqui houve pouca para a capacidade que a AlphaTauri tem. Acho que acaba por ser isso. Com pena, porque eu gosto muito do Gasly. Tenho vindo a gostar cada vez mais do Gasly. Eu não acho grande piada ao Gasly, mas de facto estas últimas exibições dele conquistam qualquer cético. E portanto vamos ver se isto não foi só um percalço e se na próxima corrida já está de volta em grande forma. E até, por exemplo, mais que a vitória em Monza, que é uma vitória circunstancial, chamamos assim, ele teve depois disso performances que foram brilhantes. E, por exemplo, uma delas que não conseguiu acabar a corrida, Monza, Imola. Gostei muito da qualificação e do início de corrida que teve. Foi muito bom. Muito bem. Para acabar então o Grande Prémio da Turquia, faltam 3 corridas para acabar o campeonato de Fórmula 1, 2 no Bahrein e um em Abu Dhabi, e já temos 12 pilotos que foram ao pódio este ano. Os 2 pilotos da Mercedes, os 2 pilotos da Red Bull, os 2 pilotos da Ferrari, os 2 pilotos da McLaren. Temos o Daniel Ricciardo, temos o Gasly e temos os 2 pilotos da Racing Point. Portanto, 12 dos 21 pilotos que já competiram esta temporada na Fórmula 1 foram ao pódio. E tivemos 4 vencedores diferentes até agora. Hamilton, Bottas, Gasly e Verstappen. Portanto, apesar do grande domínio da Mercedes, isto é uma época mais a início dos anos 2000 do que propriamente desta década. E só isso já é bom. Ainda nos faltam 3 corridas, portanto vamos ver o que ainda mais poderá acontecer. Mas 3 corridas que à partida têm menos, se calhar, probabilidades de existirem imprevistos. Para já, porque são corridas... Não, há ali a incógnita do Bahrein 2, não é? Só essa. O resto... Não, mas a corrida do Bahrein é uma corrida interessante e eu gosto muito. Eu também acho que sim, eu também gosto muito desse circuito, ao contrário da Abu Dhabi. E, por exemplo, a AlphaTauri, então, Toro Rosso, conseguiu um grande resultado no primeiro ano Honda. Com o Pierre Gasly.
sim. Com o Pierre Gasly, que acabou em quarto lugar, salvo erro. Sim. Ou quarto ou quinto lugar, já não lembro. Quarto lugar. Que bateu os resultados que a McLaren tinha conseguido em vários anos com a Honda, por exemplo. Logo ali. E era o segundo grande prémio da época na altura. Portanto, é uma pista que é muito interessante. Leclerc quase ganhou lá o ano passado na sua segunda corrida com a Ferrari. Avariou o motor e acabou em terceiro lugar. Mas não sei se te lembras que fez as últimas voltas em ritmo lento e que foi apanhado pelos Mercedes. E que foi a primeira grande afirmação dele face a Vettel e à equipa, não é? Porque ultrapassou o colega de equipa. Não, e porque depois houve ali uma discussão muito engraçada de deixa passar o Vettel, mas e ele não deixou passar, ou claro, não, e depois ultrapassaram-se e quase que se tocaram, se não se tocaram mesmo, já não lembro. Não, mas o Grande Prémio do Bahrein oferece sempre grandes corridas. Sim, sem dúvida que sim. Não, e temos depois a curiosidade, eu quando digo do segundo layout do circuito do Bahrein. Eu quando digo que há menos imprevisibilidade, porquê? Porque são pistas, apesar do Bahrein 2 ser uma pista nova, quer dizer, não há de ser muito diferente do que, se bem que em termos de setup pode ser bastante diferente. Atenção. Sim, é muito mais rápida, a volta será em menos de 1 minuto. Sim. E há a questão do calor, porque apesar de ser à noite, quando está bastante calor, mas é mais à noite. E do esforço contínuo dos motores. Sim, sem dúvida, tem esse ponto de interesse. Sim, porque os horários do Bahrein são diferentes, não é? Porque o Bahrein, a primeira é mais cedo, porque começa de dia e acaba à noite, e a segunda é toda à noite, e portanto é já às 6 da tarde de cá, uma coisa assim. Sim, às 5 da tarde. A primeira é a hora de almoço cá, Budapeste, desculpa. E começa, sim, começa ao final do dia, acaba à noite, e a segunda é que começa à noite já. Não, quando digo até menos imprevisibilidade é a questão do tempo, porque do tempo e do desconhecimento, quer dizer, não há chuva. É raro. Não. Poderá haver, mas é raro. Sim, não. Há uns anos, já não lembro quando, no Grande Prémio da Abu Dhabi. E a chuva que não molha, não é? Seca. No Grande Prémio da Abu Dhabi, há uns anos, para aí 4 ou 5 voltas do filme, caíram umas pingas. Lembro perfeitamente disso. Mas como é óbvio, não molharam nada. Se não, isso é que é no instante, aquilo, pois, portanto, continua calor, não é? Não baixa a temperatura drasticamente. Sim, não. Mas eu aí acho que as coisas vão voltar um bocadinho mais à normalidade. Mas é 2020. E por isso tudo é possível. Não, mas por exemplo, eu a Abu Dhabi estou à espera de uma precisão à antiga e sim, vale a pena. Isso é o mais normal. Agora, as duas do Bahrein estou com expectativa grande porque aquela batalha do terceiro lugar no Campeonato do Mundo está ao rumo. A Ferrari reentra nas contas agora com este terceiro e quarto lugar da Turquia, apesar de estar a 24 pontos da Racing Point, mas 24 pontos não é assim tanto quando faltam 3 corridas para o fim. E isto que se tem visto também é que há sempre uma ou duas equipas desta luta que têm mais corridas a cada grande prémio. E portanto, quer dizer, a McLaren faz uma recuperação fantástica neste grande prémio, não é? Porque começam com os dois carros fora dos pontos e bem atrás na grelha de partida, e acabam com um quinto e um oitavo lugar e amenizam desta maneira a vantagem pontual que a Racing Point poderia ter, porque apesar do segundo lugar de Pérez, Stroll acabou em nono lugar. E depois, para como o Norris faz a volta mais rápida na última volta da corrida, e com uma diferença brutal para a segunda volta mais rápida, que é preciso dizer, se ele tira mais de um segundo à volta do segundo mais rápido. E portanto, saíram de Istambul com 5 pontos de atraso para a Racing Point, o que não é nada. E a Renault continua ali a 20 pontos da Racing Point e a 15 da McLaren, e a Ferrari agora está a 24 pontos. Portanto, estas duas corridas do Bahrein, sobretudo, poderão ser muito interessantes nesta luta. Quem é que gostavas de ver no pódio? Dos que não tiveram ainda. Se é que algum dos que não tiveram, quer dizer, o que falta é os dois As, os dois Williams. Não, o Ocon. Os dois Alfas, o Ocon e o Kvyat. Sim. Achava a piada ter ver o Raikkonen no pódio mais uma vez. Mas exatamente. Agora, de resto, quer dizer, gostava que o Williams pontuasse. Não diria fazer pódio, mas pontuasse uma vez este ano. Acho que porque a Williams é impressionante, porque o carro não é tão mau como no ano passado, por exemplo. Está bem mais perto dos As e dos Alfa Romeo e continua sem pontuar. Sim, mas eu
Eu acho que aí também veio ao de cima um bocadinho a inexperiência dos pilotos. Sim, claro. Apesar do George Russell ser a 8ª maravilha do mundo, em termos de pilotagem... Não, a 8ª é o Lewis, a 9ª é segundo alguns meios de comunicação ingleses, eu acho que é muito fruto desta inexperiência deles. Não é? O próprio Latifi, se calhar, se fosse um piloto mais experiente, já teria pontuado, se calhar, 2 ou 3 vezes este ano. E o próprio Russell também, em Mugello, por exemplo. Assim, do topo da cabeça. Agora, eu gostava de ver o Kimi Raikkonen nos pontos e acho que o Ocon também gostava. O Ocon é um piloto que acho que começou o ano mal. No pódio. Começou o ano mal, a acusar um bocadinho este ano de paragem, mas está a terminar um crescente de forma e para o ano vai ser muito engraçado vê-lo contra o Alonso. Acho que vai ser o teste. Maestro. Vai ser o teste definitivo, não é? Um piloto como o Ocon vai ser muito difícil. Em condições normais, não estou a ver ter grandes hipóteses. Poderá batê-lo aqui e ali, mas em condições normais, sem avarias dos carros pelo meio, não estou a ver como dizer. Mas é simplesmente porque Alonso é de uma consistência brutal. Vai ser muito difícil. E o Alonso nem precisa de ser o mais rápido, não é? Porque o Alonso é um bocadinho como eu nas corridas da Liga Bancada. Está ali, está no seu ritmo, encontra a sua corrida, gera aquilo bem e vai sempre levando o carro a bom porto. Se não lhe bater, ele não avariar. E consegue fazer muitos pontos assim. E Ocon não tem essa consistência. E só por isso é que eu digo que vai ser muito difícil. Agora, aqui e ali, em qualificação e em algumas corridas, acho que sim. Acho que Ocon tem tudo para bater Alonso. Dependendo das circunstâncias e das corridas que for. Agora, consistentemente, ao longo de um campeonato do mundo que vai ter 23 corridas, duvido e acho que há poucos quem. E neste momento na Fórmula 1 só talvez Hamilton, diria. Sim, possivelmente. Agora, uma corrida ou noutra que batam um Alonso e que sejam melhores que acho que sim, acho que é possível. Acho que não vamos ver um Alonso tão dominador como foi no passado, até porque ele está diferente nisso. Já não está estou muito curioso para o ver para o ano. Muito curioso mesmo. Acho que vou continuar a torcer pelo Carlos Sainz, mas estou muito curioso para ver o Alonso. É uma das razões pelas quais não estou triste que esta época esteja a acabar. E, atenção, a época está a acabar, mas quer dizer, isto vai ser uma paragem de 1 mês e meio, 2? 2 meses. E depois, 2 meses e meio e depois volta no final início de março. Os testes, final de fevereiro, início de março, ainda não sei ao certo. Mas mudando de assunto, noutras notícias da atualidade da Fórmula 1, o Dr. Helmut Marko já veio a terreiro dizer que se o próximo campeonato do mundo for como este em termos de organização e de provas e de circuitos, que provavelmente muitas equipas não conseguirão acabar o ano financeiramente. Que este ano a Liberty fez um bom trabalho em conseguir pôr em prática um calendário que permitisse cumprir os requisitos mínimos para um campeonato do mundo de Fórmula 1, mas que as equipas sentem muita falta das receitas que foram perdidas este ano, com os grandes prémios vazios e sem público na maior parte dos casos. Só Sochi e Portimão é que de facto tiveram público a sério, e mesmo aí limitado, e que isso pesa muito no planeamento das equipas para a próxima temporada, e que ele teme que se para o ano, por questões relacionadas com a pandemia, voltarem a ter uma situação destas, que muitas equipas então não sobreviverão. É o meu lado imigrante a vir ao cima. Não vão conseguir sobreviver a essa temporada. Isto de facto foi algo que falámos antes da época arrancar, não é? Da dificuldade que as equipas têm e da necessidade que têm de fazer estes sacrifícios, mas isto também já pode ser um indicador claro que as equipas não vão protestar com a história das triple headers que estão previstas no próximo ano, não é? Em 8 semanas fazerem 6 grandes prémios ou algo assim parecido. Eu acho que ninguém está em condições de, depois de um ano deste e de se calhar do próximo ano, porque eu continuo a achar que o calendário de 2021 não vai ser aquele que foi anunciado, já falámos também sobre isso aqui. Sim, mas não existe... o Brasil que estava em dúvida antes do último, quando gravámos o último episódio, neste momento já está garantido. E, portanto, sim, tem um contrato de 5 épocas.
Exatamente, essa é uma das boas notícias, porque quer dizer que vamos continuar a ter Interlagos. Que é capaz neste momento, em dúvida está a Barcelona, que ainda não tem contrato, e o Vietnã, que não está, e a questão da Austrália e da China, que estão no início do campeonato, e temos que ver como é que está a questão da pandemia até lá. Sim, eu acho que tem tudo a ver mais com a segunda questão, que é como é que está a pandemia, e neste momento ninguém consegue dizer como é que vai estar. Não, a pandemia está quase a acabar, porque já acabaram as eleições americanas, portanto já temos que ir caminho. Agora é só bom, há vacinas, já saiu hoje um estudo da imunidade de quem adquirida por quem já teve a Covid e que dura mais do que 6 meses, e portanto agora vai ser só boas notícias daqui até tudo correr bem, e eu espero que corra, daqui até à primavera a coisa deve começar a normalizar outra vez. Eu assim espero, mas a verdade é que aquilo que tu disseste e conversamos até num dos primeiros episódios, eu acho que a Liberty fez um papel extraordinário este ano ao ter conseguido montar este campeonato, porque no fundo foi o layoff para as empresas portuguesas, como existe na maioria dos países da Europa. Ou seja, é aqui uma coisa que vamos remediar para conseguir manter a máquina a funcionar, conseguir pagar alguns prize money, de maneira que ninguém Atenção, não nos podemos esquecer que a Liberty, a empresa-mãe dona da Fórmula 1, nós estamos sempre a dizer a Liberty, mas não é a Liberty. A Liberty é a empresa-mãe da FOM. Fez uma injeção de $1 bilhão no início deste ano. Em março deste ano. Em março, quando foi a pandemia, sim. Em março, de modo a que a Fórmula 1 tivesse oxigênio financeiro. Para quê? Para dar dinheiro às equipas. Por isso, essa declaração do Helmut Marko não me surpreende nem nada, porque vamos ver se realmente nenhuma equipa implode no meio disto tudo à conta do stress financeiro que estão sujeitos. E o que se passou com o Williams, por exemplo, não é? A Williams... Vamos lá ver uma coisa. Não deixa de ser surpreendente quando a Williams anuncia que vai vender a equipa, uns meses depois, num cenário de pandemia, a equipa é vendida. De certeza que houve aqui muito jogo de bastidor por parte da Liberty para conseguir facilitar, e até, quem sabe, do nosso querido Bernie Ecclestone. Porque efetivamente existe uma vontade, e acho que é uma das coisas boas que os atuais donos da Fórmula 1 vieram dar ao negócio, e aqui é mesmo ao negócio, é este sentido de que the show must go on, e tudo tem que ser articulado e feito para que exista um negócio que seja rentável para todos. Que é um business model que, felizmente, começa a estar muito enraizado na Fórmula 1. Isto tem muitos defeitos, estamos muitas vezes sempre a criticar, mas que é um modelo que tenta que todos ganhem, que seja uma situação de ganho para todos. E isso é importante, portanto, não me espanta essas declarações, e eu sinceramente espero que não aconteça isso, que é equipas a falirem, não é? Isso é a pior coisa que podia acontecer à Fórmula 1. Claro, não. E sobretudo depois de terem conseguido aguentar este ano, que foi um ano tão complicado, e portanto o que se espera é que para o ano consigam ter maior folga financeira e consigam manter os seus funcionários a trabalhar e sem ter que diminuir o staff e tudo mais, porque isso é outra coisa que poderá acontecer, não é? E a McLaren, por exemplo, ali a dada altura teve a situação bastante complicada, e depois com o empréstimo do Banco do Bahrein e com o layoff conseguiu resolver a situação e aguentar o barco. A McLaren foi por uma questão de cash flow que era independente da pandemia, mas que a pandemia agudizou exponencialmente. Sim, mas a própria McLaren que foi o Banco do Bahrein que emprestou dinheiro, que é tido pelo reino do Bahrein, que é acionista da McLaren. Sim, exatamente. Sim, claro, portanto, isto é... na altura em que isto foi anunciado, nós falámos no chat, sim. Não havia podcast na altura, mas eu disse logo na altura, isto é jogada, não há mais nada. Porque primeiro veio a ameaça, não é? De que a McLaren estaria para fechar. E eu disse logo, isto é jogada para entrar dinheiro de algum lado. Claro. E isto é como a história do... Quer dizer, quando tens o dinheiro empatado numa empresa ou num negócio, quando te vem dizer que ou pões mais dinheiro ou o negócio acaba, tu fazes contas de cabeça rápido e ou ponho mais X e aguento o barco ou perco tudo. E portanto,
se podes, metes o X e aguentas o barco. Fica o Bahrein 3. E se calhar acertadamente, porque de facto a McLaren promete para o próximo ano ser uma equipa temível já com o novo motor Mercedes no seu carro. E com o motor Mercedes e com o Daniel Ricciardo. Sim, mas eu acho que o Daniel Ricciardo entre o Daniel Ricciardo e Carlos Sainz aumenta o fator espetáculo, mas em termos de resultados em pista, acho sim, que é ela por ela. Apesar que eu acho que o Ricciardo é um dos melhores pilotos da Fórmula 1 da atualidade. Mas eu acho que Sainz está a entrar nesse patamar também. Sim, mas o Ricciardo, eu tenho muita pena que o Ricciardo corra o risco de vir a ser um piloto que provavelmente nunca vai ganhar no Campeonato do Mundo. Tenho muita pena, porque gostava muito de ver campeão do mundo. Não sabemos, agora não sabemos. Quem sabe, não é? Ele ainda não é um piloto acabado. Enquanto ele se mantiver por equipas fábrica ou equipas independentes tipo fábrica, como é a McLaren, aguenta-se bem. E tem essa oportunidade sempre em perspectiva. É uma questão depois de as fichas caírem no sítio certo, na hora certa. E isto na Fórmula 1 em 2022 vai ser instrumental para isso. Em 2022 vamos perceber mais ou menos quem é que tem hipótese de mas houve uma notícia que surgiu, não sei se foi esta semana, se foi na outra, que houve alguém que veio dizer, atenção que isto de 2022 é uma grande mudança, mas vai ter que continuar a existir DRS. Ou seja, já nos estão a preparar para a porcaria do DRS outra vez. Que é uma coisa o DRS não estava de saída, pelo que me lembro. Eu acho que era para continuar. Eu sei que não, mas eu alimentava essa esperança. Era quem quisesse já aproveitar a onda para retirar. Claro, não existia melhor altura para tirar o DRS. Por acaso acho que o melhor é deixar passar 1 ou 2 anos do regulamento e depois tirá-lo. Porque isto, quando introduz um novo regulamento na Fórmula 1, demora sempre 2, 3 anos até as equipas começarem a aproximar outra vez. No sentido de que amadureceram o projeto, amadureceram as regras, conseguem perceber como é que podem ser. Sim, não, e atenção, este vai ser o ponto de viragem. Toda a gente está com muitas certezas que a Mercedes vai continuar dominante. Vamos ver se vai continuar dominante em 2022, não é? Vamos ver. Sim, claro. Não, eu acho normal que em 2022 continue a haver DRS. Eu acho que o mais cedo que o DRS poderá ser 2023, porque em 2022 eles vão testar os regulamentos e vão perceber se de facto os carros podem andar mais perto uns dos outros, se conseguem ultrapassar sem DRS em condições normais, tudo isso. E depois, se for isso, chegar a essa conclusão, provavelmente a partir de 2023 então poderemos não ter DRS na Fórmula 1. Ou 2024. Quer dizer, 2022 é assim que vamos ter, porque não vão arriscar, não é? A pior coisa que podem fazer, e vamos lá ver, nem vão ser as equipas a pressionar para isso. É a própria Liberty e a FIA não vão querer, porque quer dizer, fazem uma mudança de regulamentos. Se de repente fazem isso e deixa de haver ultrapassagem, não é? Porque não era a primeira vez que acontecia. Quer dizer, caiu no ridículo, não é? Esse é o problema da Liberty e da FIA, é que ok, sim senhora, forçaram as equipas, tetos salariais, tetos orçamentais, agora já se fala em tetos salariais para os pilotos também. Mudança radical dos regulamentos, congelamento dos motores e introdução de novos motores em 2026. Tudo isto gera muita expectativa e é apostar as fichas todas, praticamente, não é? Em termos de credibilidade do desporto, numa altura em que está sob ameaça por várias questões. E, portanto, eles não vão correr riscos desnecessários. Já estão a correr riscos que cheguem a uma certa coisa. Sim, é compreensível. Eu estava a falar isto mais numa perspectiva de quanto adepto, não é? Porque... Sim, claro, não, mas há de chegar o dia que não há DRS, digo eu. Assim esperemos. Se chamasse Fernando Alonso, até estás triste, é por não haver há mais tempo. Se tivesse havido em 2010, era ele o campeão do mundo e não Sebastian Vettel. Porque não ficava atrás de Petrov aquelas voltas todas. Portanto, é tudo uma questão de ponto de vista e de contexto e perspectiva. E este ano, por exemplo, apesar do DRS, eu acho que o DRS, o que roubou às corridas, mais do que me chatear as ultrapassagens fáceis, roubou a arte de defesa. Sim, do defensive driving. E por isso é que eu até gosto mais de corridas de piso molhado ou úmido do que piso seco, porque não há DRS.
Sem E se dúvida. tu visse na Turquia, enquanto não houve DRS, as ultrapassagens era só para quem os tem no sítio. Passando a haver a DRS, já qualquer gajo passava na reta, quer dizer, portanto, não... É diferente. Eu aprecio a arte da defesa, quer dizer, eu cresci a ver Senna a defender-se de Mansell no Mónaco, que apesar de ser o Mónaco, é preciso não esquecer que o carro de Mansell era muito mais rápido que o de Senna. E que tinha Mas pneus Senna novos. e tinha pneus novos. E Senna a defender-se, quer dizer, eu gosto dessas coisas. Não, é verdade. É verdade. E, Não, portanto... já não me lembro, acho que foi no Grande Prémio de Silverstone, em 93, em que o Senna acho que parte melhor que o Prost e passa para a frente. Se não foi Silverstone, foi um desse género. E em que o Prost viu grego para passar o Senna. Claro, não. E não havia DRS. Tem que ser merecidas. Claro, não, e tem que existir, tem que se arriscar, que é uma coisa que o RS, uma das coisas que provoca é que os pilotos não têm que arriscar. Quer dizer, basta ver o que nós fazemos no jogo, não é? Quer dizer, eu estou atrás de um tipo e em vez de arriscar para fazer uma ultrapassagem, não vou esperar que chegue à zona de DRS e papo, havia o tipo que está à minha frente sem problema. Não tem que arriscar. Como é que eu gostava que houvesse DRS? Tanto o carro que está à frente como o carro que está atrás podem usar DRS uma vez por volta. E há vários pontos de DRS no circuito. E eles é que escolhem onde é que o usam. Sim, tanto o que vai à frente para se defender como o que vai atrás para atacar. Sim, dava um elemento de surpresa. Sim, é verdade. Mas eu tenho uma embirração muito grande com o RS e por isso gostava muito que aquilo desaparecesse. Mas pronto, há de chegar o tempo, como tu dizes. Muito bem. Para acabar o episódio de hoje, a notícia do dia, não é? O safety car vai deixar de ser um exclusivo da Mercedes. Ao que parece, vai passar a ser partilhado entre Mercedes e Aston Martin. O que basicamente significa Mercedes parte 2. Porque a Aston Martin vai ser motorizada pela Mercedes. Mas é um exercício de marketing interessante e, portanto, vamos ter ali uma alternância que ainda não se sabem qual vai ser, mas parece que vai ser uma alternância entre um carro Mercedes normal que já vemos agora e o carro da Aston Martin que e o piloto vai ser o mesmo? Verde britânico. Deve ser o Bernd Maylander, isso não deve mudar. Deve ser o mesmo, pronto. É uma manobra interessante. Assim tem uma vida menos monótona, porque a vida dele já é chata, não é? Então vai ter uma vida menos monótona. Ora, hoje vou da Aston Martin ou da Mercedes, deixa cá ver. Exatamente. Eu pessoalmente, é uma das coisas que gostei nessa notícia, porque visualmente acho os Aston Martin muito mais bonitos que os Mercedes. E por isso é isso. Então se for naquele verdinho, aprova essa mudança. Sim, não, eu quando vi a primeira notícia é que ia deixar de ser a Mercedes. E eu até disse no nosso grupo do WhatsApp que aposto que vão ter um carro elétrico. Porque agora está na moda por os carros elétricos. Então íamos ter ali o aspirador à frente do pôr um Fórmula E a fazer de safety car. Não, isso não. Mas não, pelos vistos parece que vai ter então a tal alternância entre Mercedes e Aston Martin. Eu gostava de ver um Ferrari com safety car. Pessoalmente. Também tinha a sua piada. Acho que, ou uma McLaren Senna, que também era uma homenagem bonita. Mas isto obviamente tem interesses comerciais por trás e, portanto, alguém paga para ser e esse alguém deve ser Stuttgart e neste momento abre uma porta à sua subsidiária para também se promover no seu regresso à Fórmula 1. Muito bem, Vasco, ficamos por aqui hoje, voltaremos para a semana para voltar a falar de F1, já na antecâmara do Grande Prémio do Bahrein. É verdade. O Bahrein tradicional, não o novo traçado. E se tudo correr bem, estaremos mais do que nós os dois para a semana. Sim. A falar de Fórmula 1. Para ver se quem nos ouve, pelo menos, tem mais variedade. Não é? Exato. E para não nos confundirem com os Pedros. Sim, não. Do último chicano. Não queremos, não, até porque sabemos que não podemos sequer chegar aos calcanhares dos Pedros. Não, sobretudo a elogiar o Vettel. Como o Pedro Varela teve o seu momento de glória da época neste último episódio do Último Chicano, finalmente teve um motivo para falar bem, prolongadamente sobre Sebastian Vettel. Foi uma ode ao Vettel que
Mas eu gostei de ouvir, porque acho que apesar de tudo foi merecida. Apesar de tudo foi merecida. Sim, muito merecido. Eu acho que este grande prémio da Turquia é uma prenda muito grande para quem gosta de Fórmula 1. Foi, uma também prenda acho que sim. para quem gosta de Fórmula 1. E acho que Até- nos deu a todos motivos de satisfação por razões diferentes e tendo em conta aquilo que gostamos na Fórmula 1. Mas acho que ninguém sai deste grande prémio a dizer que não se divertiu, que não gostou e que não viu exatamente. aquilo que gosta verdadeiramente na Fórmula 1. É verdade. Porque teve tudo. E já não tínhamos um grande prémio assim há muito tempo, apesar de termos tido grandes prémios excepcionais esta temporada. Muito bem, ficamos assim, voltamos para a semana. Tenham uma grande semana e até à próxima. Um abraço a todos.